Bom, da mesma forma que a gente fez uma definição auxiliar lá para supremo, a gente também tem uma definição auxiliar para ínfimo, tá? A ideia é muito semelhante, só que tem que modificar algumas coisinhas ali. A ideia é assim, ó. Então vamos lá. Seja x contido em reais, um conjunto limitado inferiormente e não vazio. Um número A real chama-se ínfimo de x quando for a maior das cotas inferiores. Então até aqui foi o que nós vimos aí nos vídeos anteriores, né? Uma definição simplificada para ínfimo. Vamos dar agora um passo a mais. Em outras palavras, este valor A, né, isso aqui no caso o candidato a ínfimo, ele deve satisfazer as seguintes propriedades. Bom, lá para o Supremo a gente tinha a S1, a S2 e a S2'. Aqui a gente vai ter a I1, a I2, a I2'. Tá? Então, a I1 vai ter garantia de que este A ele é uma cota inferior. Né? Então está dizendo assim, olha, a primeira coisa que tem que acontecer para o A ser, no caso ínfimo, ele tem que ser uma cota inferior. Então a gente mostra isso. O A ele é menor ou igual do que x para todo x pertencente ao conjunto. Então isso garante que este A aqui seja uma cota inferior. Tá? Mostrando isso, mostramos que ele é uma cota inferior. Em geral é fácil demonstrar. A I2 ele vai mostrar que ela é a maior das cotas inferiores. Tá? A maior das cotas inferiores. Então a ideia seria assim, olha, se existir um C que é cota inferior também desse conjunto X, para que este A seja a maior das cotas inferiores, tem que mostrar que este A ali é maior ou igual do que este C. Né? Então é isso que a I2 está dizendo. Olha, se o C for menor ou igual do que x para todo x em x, ou seja, se C é uma cota inferior, então o A, que é o candidato a ínfimo, ele tem que ser maior ou igual do que este C. Isso vai garantir que A é a maior das cotas inferiores. Tá? De novo, para essa I aqui, I2, a gente vai ter uma auxiliar para ela, que a gente chama de I2', que é trabalhar com este epsilon. Tá? Que, em geral, para fazer algumas demonstrações, a gente utiliza essa ideia aqui, ao invés dessa ideia que está aqui na I2. Então, diz assim, para todo epsilon maior do que zero, teria que mostrar que existe um elemento x em x, tal que o x é menor do que A mais epsilon. E aí notem bem a diferença entre supremo e ínfimo. Ó. Supremo aparecia assim, b menos epsilon menor do que x. Né? E agora aqui é A mais epsilon maior do que x. Geometricamente, seria assim. Aqui está o conjunto. Vamos supor aí que tu tenha... vamos colocar ele, tem que ser limitado inferiormente, né? Então vamos colocar ele assim, por exemplo. Ó. Assim. Superiormente não precisa. Aqui vai estar o candidato a ínfimo, aqui está o A. Tudo isso aí é o conjunto X, tá? Conjunto X. Então seria alguma coisa assim, X como sendo de A até mais infinito. Também não interessa se é aberto ou fechado aqui. O que essa I2 está dizendo é assim, olha, para todo epsilon maior que zero que tu pegue, vamos olhar para o elemento A mais epsilon. A mais epsilon, como o epsilon é positivo, A mais epsilon tem que estar à direita do A, né? Então A mais epsilon seria para cá. Ó. Aqui. Este aqui seria A mais epsilon. Se este A for a maior das cotas inferiores, então eu tenho que mostrar que existe um elemento aqui. Existe um elemento aqui que é menor do que A mais epsilon. E este elemento pertence a x. Tá? De novo, por que isso funciona? Por que isso vai garantir que o A é a maior das cotas inferiores? Porque se não existisse um elemento x menor do que A mais epsilon, então este A mais epsilon aqui ele passa a ser uma cota inferior. Né? E aí o A deixa de ser um candidato a ser ínfimo, né? E passa a ser o A mais epsilon. Tá bom? Agora, se a gente encontrar sempre, para qualquer epsilon que eu pegue, encontrar sempre um x nessas condições aqui, então é porque este A só pode ser a maior das cotas inferiores. Tá bom? Muito bem, vamos trabalhar então com alguns números aqui. Assim, então tem aqui esse conjunto, x de 2 a mais infinito. Vamos lá, quem que seria o candidato aí de ínfimo do x? A gente já viu que o candidato aqui é o 2, né? O 2 seria a maior das cotas inferiores. Para mostrar isso, vamos lá. Vamos primeiro começar pela I1. Eu teria que mostrar que se eu pegar qualquer elemento x que esteja em x, olha, se x pertence a x, então é porque x pertence ao intervalo de 2 a mais infinito. Isso aí significa que o x, certamente, ele é maior ou igual do que 2. Né?
esse 2 aqui é o que está fazendo o papel aí deste A, na definição, né? E está aqui, ó. A tem que ser menor ou igual do que x para todo x. Então, demonstrar que 2 é menor ou igual do que x para todo x, pela própria definição aqui de intervalo. Tá bom? Então, aí a I1 foi. Agora, eu teria que mostrar a I2'. Então, a ideia seria, para todo epsilon maior do que zero, e de novo lembrando que este epsilon aí, ele pode ser muito pequeno, ou seja, para ele se aproximar muito aqui deste A, epsilon maior que zero. Então, vamos olhar geometricamente como é que ficaria isso. Eu tenho aqui está o conjunto X. O conjunto X aqui ele vai de 2 aberto até mais infinito. Eu teria que mostrar que se eu pegar aqui um 2 mais epsilon, né, que seria o A mais epsilon, eu tenho que mostrar que existe algum número que esteja aqui no meio. Eu tenho que mostrar que existe algum x pertencente a x, esse conjunto x, de modo que esse x aí, ele seja menor do que 2 mais epsilon. Se eu conseguir mostrar isso para todo epsilon maior que zero, eu mostro que 2 é a maior das cotas inferiores. Tá? Vamos testar com o número de novo, né? Olha só, se eu pegar para epsilon, por exemplo, 0.1, o que vai acontecer? O 2 mais epsilon ficaria 2 mais 0,1, que é 2,1. Né? Então, quer dizer, esse número que está aqui, ó, 2 mais epsilon, ele seria 2,1. E aí vem a pergunta, existe algum elemento deste intervalo aqui que é menor do que 2,1? Existe, né? Existe. A gente poderia pegar... Existe. Um elemento aí, por exemplo, seria, sei lá, o 2,05, por exemplo. Existe, por exemplo, 2,05, que pertence a x, e a gente sabe que o 2,05 ele é menor do que este 2,1, que é, no caso, 2 mais epsilon. Né? Então, para epsilon 0,1 funciona. Pega um epsilon menor, epsilon 0,01. Então, ficaria assim, 2 mais epsilon seria 2 mais 0,01. E aí a gente teria o 2,01, né? O 2,01 estaria aqui, mais próximo ainda, né? 2,01. Existe algum número que esteja aqui no meio? Existe algum elemento x que esteja aqui? Existe, né? Existe. Quem seria? Bom, existem infinitos, a gente tem que mostrar apenas um, né? Existe, por exemplo, 2,00, sei lá, 2,003. Né? 2,003, certamente ele pertence ao conjunto X. E 2,003 é menor que 2,01, né? Assim. Tá bom? E isso a gente pode fazer para qualquer epsilon, né? Pega um epsilon aí muito pequeno, e é sério, pode pegar um epsilon muito pequeno assim, né? Sempre a gente vai encontrar um elemento x aí nessas condições. Então isso significa que o 2 ele acaba sendo a maior das cotas inferiores. Tá? E portanto o 2 ele vai ser ínfimo deste conjunto. De novo, não estou demonstrando nada, estou simplesmente me convencendo. Tentando convencer também vocês de que isso aqui funciona. Esse procedimento aqui, ele funciona para mostrar que 2 é ínfimo. Tá? Se a gente fosse fazer uma demonstração formal mesmo, aí sim a gente precisaria mostrar que para todo epsilon maior que zero, né, sempre vai existir esse número aí nessas condições. E a gente tem que pegar um epsilon qualquer. Tá? Aí também a gente poderia utilizar aí uma ideia de uma média aritmética entre o 2 e o 2 mais epsilon para mostrar que tem um elemento ali no meio. O importante, repito aqui, é simplesmente entender a ideia de por que isso funciona.